Olá, pessoal! Está no ar mais um episódio da Rádio IEF, a sua comunicação científica e esportiva direto da Universidade Federal de Alagoas. Aqui, o esporte e o conhecimento se encontram para promover cidadania, inclusão e, claro, muita informação com aquele jeitinho descontraído que só o IEF tem. Este programa é uma produção do Grupo de Pesquisa Remix, Observatório de Mídias, Tecnologias Digitais e Práticas Corporais do nosso amado Instituto de Educação Física e Esporte. Com o apoio do programa Esporte na UFAL e com o apoio de 2 bolsas institucionais, por meio do edital 05-2024, a atividade Práticas Corporais com Informação faz esse podcast acontecer. Hoje, vamos entender como o laboratório transforma a educação física, o esporte e o lazer em ferramentas de inclusão e cidadania. E para isso, o nosso foco de hoje será o LAEL, Laboratório Aplicado em Estudos de Educação Física, Esporte e Lazer. Trouxemos hoje e tivemos a honra de receber o coordenador e fundador do projeto, o professor Dr. Heriberto José Lessa de Moura. Heriberto, primeiramente, muito obrigado pela sua disponibilidade de participação e seja muito bem-vindo. Heriba, sem mais delongas, vamos começar com a pergunta que não quer calar. O que é o LAEL e como ele surgiu? O Laboratório Aplicado em Estudos da Educação Física, Esporte e Lazer, LAEL, é um espaço acadêmico dentro do Instituto de Educação Física e Esporte da UFAL, Campus Maceió, que fomenta estudos, pesquisas sobre os conteúdos da educação física, a escola e ambientes não formais de ensino. O LAEL está inscrito no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq. Ele surgiu através de uma conversa com o professor Antônio Felipe Caetano no ano de 2022. Tem 4 linhas de pesquisa: cultura, esporte, lazer e sociedade, educação física e promoção da saúde, pedagogia do treinamento desportivo, práticas pedagógicas e metodologias na educação física escolar, e tem como líder o professor Heriberto Lessa Moura e o vice-líder professor Antônio Felipe Caetano. Ao mesmo tempo, o LAEL também foca no terceiro projeto, um projeto chamado Guarda-Chuva, que é a História da Educação Física e Escolar e o Esporte em Alagoas, onde está no Prelo, está desenvolvendo, na verdade, de maneira ainda não oficial, estudos sobre a história da educação física escolar em Alagoas e o esporte. Geralmente fazemos essa pergunta para o convidado, mas como integrante ativa do LAEL, posso afirmar que, sem sombra de dúvidas, nossa maior dificuldade atualmente são fomentos para conseguir financiamentos para novos materiais, para conseguir recursos necessários para o andamento e até progressão das nossas pesquisas, e também para colocá-las na prática, com a Albertec, por exemplo, que vamos falar daqui a pouquinho, com o nosso treinador Lucão. E vale ressaltar que essa dificuldade está presente desde o início do projeto, não somente agora, porque a questão do financiamento realmente é complicada, ainda mais quando se precisa de recursos para a área esportiva, que é muito caro. E eu acredito que essa é a maior dificuldade de todos os projetos existentes aqui na nossa casa, no nosso instituto. Agora uma curiosidade, apenas os bacharelandos de Educação Física podem fazer parte do LAEL ou os que estão cursando licenciatura também podem? As 4 linhas de pesquisa do LAEL têm o objetivo de atender tanto o curso de licenciatura como o bacharelado. Essa é a ideia, já que o laboratório entende que os estudos acadêmicos não devem ter limites nem fronteiras de análise, entendendo que tanto a licenciatura quanto o bacharelado podem e devem realizar conexões ao se debruçarem sobre o mesmo objeto de estudo. E aí, Eriba, como o LAEL funciona? Conta para eles. Temos sede fixa? Atuamos com oficinas, pesquisas, projetos de extensão? O laboratório tem sede fixa, fica numa sala do estádio de futebol, lá do Complexo Esportivo do IF. Tem estudantes, tem profissionais já formados, não é? E externos que participam, pesquisadores que participam. O laboratório, ele se efetiva em 3 produções coletivas, 3 projetos coletivos e os projetos individuais. E quais são os públicos atendidos? Crianças, comunidade externa, estudantes de UFAL, pessoas em situação de vulnerabilidade? Quem são? Conta pra gente. O público-alvo são garotos, meninos, adolescentes e meninas, mulheres, aqui da região, da região de Maceió e adjacências, pegando todos os horários pela manhã, e o horário do futebol feminino à tarde. Há alguma linha metodológica que orienta as ações do laboratório? Por exemplo,
Educação popular, abordagem crítica, pedagogia do esporte. A intencionalidade dos projetos é fomentar, coletar dados e fazer publicações em artigos, revistas, não é? E participação em futuros congressos relacionados ao tema. O futebol, não é? Tem esse objetivo. E os projetos de extensão, não é, estão localizados no projeto do futebol com a equipe Ubertec, do Futebol Clube, nas categorias sub-13, sub-15, sub-17 e futebol feminino adulto, onde as duas pesquisas, mudança de regras no futebol e priorização tática no futebol, têm conexões com esse clube, não é? Temos uma vasta área de pesquisas aí, temos a participação de estudantes, professores como Marcos Antônio Chalita, a professora Betinha, o professor Antônio Passos, que também circulam, né, por meio do laboratório sempre que possível. Eriba, muito obrigada por aceitar o nosso convite em participar do programa, tá? E divulgar o trabalho incrível que o projeto realiza há tantos anos. Agora que finalizamos com o professor Heriberto, vamos iniciar o nosso bate-papo com o Lucão, treinador da Ubertec. Aproveitando o ensejo, eu trago aqui uma das pesquisas que estão sendo realizadas pelo LAEL, que é o grupo no qual eu também faço parte como pesquisadora. Não podemos trazer muitos detalhes, mas atualmente estamos analisando se há influência do problema e ou desvio postural na velocidade e aceleração dos jogadores de futebol. E para que, caso a teoria seja comprovada, contribua para os planos de ação para a melhora do desempenho dos jogadores em campo, né, Lucão? Com certeza, né? A questão do desvio postural, ela influencia bastante no rendimento do atleta, né? Tem alguns estudos que falam sobre isso e, com certeza, com atletas mais novos, né, com esses resultados coletados, sem dúvida nenhuma, vai contribuir bastante para o nosso planejamento de treinamento, né? Porque existem alguns fatores que podem limitar o atleta se caso não tiver um trabalho a longo prazo para corrigir, né? Seja um atleta que tenha problema de cifose, ou com escoliose, ou uma lordose, né? E isso pode contribuir de alguma forma na questão da força muscular, na questão da flexibilidade, né? Então, isso vai ajudar bastante a gente, né? A gente está esperando os resultados aí e estamos bastante agradecidos aí também pelo empenho também, porque essa pesquisa não só vai contribuir, né, para sua formação acadêmica, como também vai nos ajudar bastante aqui no nosso trabalho dia a dia com os meninos no campo. E para quem quer ter ideia de um norte, mais ou menos, por exemplo, no caso da cifose, né? O pessoal tem os ombros projetados para frente. A depender da angulação da cifose, no momento da corrida, como o campo é aberto, em tempos de muita ventania, vai gerar um acúmulo de vento ali, desacelerando o atleta, né? O que atrapalha na velocidade no momento das partidas. Então, a ideia mesmo é melhorar o pessoal para que eles tenham uma preparação tática cada dia melhor. Então, seja muito bem-vindo à Rádio IF. A galera quer saber como nasceu essa ideia de formar um time dentro de um projeto universitário. Foi sonho seu, do Eriba? Surgiu de uma demanda dos estudantes? Conta pra gente, o que foi que te inspirou a assumir a Ubertec como treinador? Como surgiu essa conexão com o projeto LAEL? Bom, a Ubertec, ela é uma equipe de futebol, né, federada à Federação Alagoana. Ela veio através de uma parceria, né, através do projeto LAEL, partiu de uma premissa de uma conversa com o presidente Alcides Júnior, junto com o professor Heriberto Moura, né. E aí essa equipe, né, que é uma equipe de base, né, com a intenção de formação de atletas. E quando eu vim para a Ubertec, né, eu vim com essa questão que eu já vinha trabalhando com uma certa experiência com meninos mais jovens, além de meninas também, né? Então, quando eu recebi essa proposta de trabalho também, foi bastante motivador por assumir uma equipe de base inicialmente, mesmo com pouca experiência lá na época, que foi em 2023. E claro, como eu também sou ex-aluno aqui da UFAL, né, do curso de Educação Física, e através de uma parceria do clube com um projeto de extensão e também de pesquisa, então motivou bastante para a minha chegada como treinador da Ubertec sobre essa proposta de trabalho, né? E então, até hoje estamos aí, né, e seguimos trabalhando. E falando em começo, a gente sabe que tirar um time do papel não é fácil.
Quais foram os primeiros desafios que você enfrentou? O campo, uniforme, jogadores, apoio? Bom, quando eu cheguei na Ubertec em 2023, né, eu comecei inicialmente na categoria sub-17 como auxiliar. Depois de rodar por outras categorias, a gente enfrentou muitas dificuldades, né? A principal delas era, primeiro, além de conhecer os atletas, né, o dia a dia dos atletas, né, porque alguns atletas eram de outros estados, vinham, ficavam alojados aqui na cidade. A gente também sofria muito com a questão do material, que inicialmente não tinha muito material de treino na Ubertec na época. Tanto que essa parceria com o Lael, o FAO, ajudou bastante na questão do material de treino, e hoje a Ubertec ela conseguiu montar um orçamento, um planejamento para não depender muito só do material da universidade. Mas no início foi bastante complicado para a gente conseguir bola, para treinar, né? A gente tem que pegar emprestado, mas a UFAL foi dando esse suporte de início, aos poucos ali, né? Com a questão dos treinos no campo também, que eram 2 vezes, 3 vezes na semana. Mas com o andar da carruagem, com o desenvolver do projeto, as coisas foram melhorando com o tempo, né? Então nosso grande desafio foi só essa questão estrutural do clube, né? Que com o passar dos anos, com o aumento da divulgação, com os resultados que foram chegando, as coisas foram melhorando com o tempo. Então, atualmente, vocês possuem o equipamento necessário para fazer um treino adequado, não é isso? Sim, hoje possuímos bastante materiais como cones, bolas, coletes também, específicos para cada categoria, além dos uniformes, né? Além de que as parcerias que chegaram com o passar do tempo também, de colegas próximos também, patrocínios, também ajudaram a estruturar o clube. Perfeito. E vamos ao que interessa. Como é o dia a dia da Ubertec? Quantos treinos por semana? Tem pré-temporada? A galera é mais focada ou precisa puxar a orelha às vezes? Bom, hoje nós treinamos praticamente todos os dias, né, no estádio universitário. Né? Praticamente seguimos uma periodização de treinamento de 5 dias na semana para a categoria sub-15, e a categoria feminina treinamos 3 vezes na semana, né? Porque também existem algumas dificuldades, né, na categoria feminina, como a questão não só do horário de treino, né, como algumas estudam ou trabalham. E já no sub-15, como os meninos estudam mais no horário da tarde, então a gente treina sempre no horário da manhã, né, sempre treinando 2 ou 3 de horinhas ali de sessão. E como são meninos mais novos, né, na categoria sub-15 especificamente, então temos mais essa questão de disciplinar mais os meninos, né, não só na questão de disciplinar com a questão das regras do campo ou das regras do clube, como também na conduta social, né, que é bastante importante, porque como também trabalhamos com os jovens, o apoio educacional e essa questão de educar o atleta e educar o ser humano também é bastante importante na nossa metodologia de trabalho, né. Então é basicamente isso, e além da periodização de treinamento, nós fazemos as avaliações físicas, né, as análises dos jogos amistosos para montarmos nós temos nas competições, a gente sempre monta um calendário de pré-temporada, um microciclo, né, baseado também em evidência científica, né, com todo o suporte que a equipe do Lael fornece também, né, e com as pesquisas que também são aplicadas, né. Então é um trabalho assim a longo prazo que junta não só o trabalho da experiência dentro de campo, como também a área científica, que é bastante importante no desenvolvimento de atletas de futebol, né? Lucão, como é que o time recebe esse apoio acadêmico ou metodológico do Lael exatamente? Essas pesquisas interferem e contribuem de que forma no time? Bom, a gente também tem alunos do curso de Educação Física que vêm, fazem um TCC e procuram a Ubertec para fazerem as suas pesquisas, né, amostral, né? Seja na avaliação física, em um questionário socioeconômico ou na questão nutricional, né? Então, nesse ponto, esse apoio que o Lael dá através de alunos que vêm para querer fazer um TCC, um trabalho, uma pesquisa, a vantagem, quando a gente cede para isso, é que a gente também utiliza esses dados para melhorar o nosso trabalho no dia a dia, né? Seja dentro de campo ou fora de campo, né? Porque tudo no futebol envolve muitas coisas, além só do treinamento, né? Então, a questão de, por exemplo, recentemente teve um grupo, foi o grupo do Lapibios, que fez uma pesquisa sobre a aptidão física dos atletas, né? Para saberem um norte ali na questão não só do rendimento, como na questão da aptidão voltada à saúde, né?
E isso ajudou bastante a gente ter esses resultados, até para a nossa periodização de treinamento, como também para saber como estavam os níveis de aptidão atuais dos atletas, né? E com um suporte mais específico e também mais organizado dos alunos do curso de Educação Física, né? Os resultados também foram bem satisfatórios, né? Isso está ajudando bastante a gente na preparação, na pré-temporada para o Campeonato Alagoano Sub-15. Tivemos outras pessoas também que fizeram pesquisas na Ubertec, né? Acerca da avaliação nutricional, da correção postural, como pode influenciar no desempenho, né? Então, esses feedbacks que a gente recebe dos alunos, né, são bastante importantes, né? Além disso, das pesquisas voltadas aos trabalhos acadêmicos dos alunos, né, o grupo de pesquisa, o LAEL em si, né, que trabalha bastante com essa questão da periodização tática, né, essa metodologia de treino da pedagogia, ela vem enriquecendo bastante para o desenvolvimento dos atletas dentro de campo na questão do jogo, do jogar em si, né, do conhecimento tático, do conhecimento técnico também, e na melhora não só na questão de fazer aplicação no jogo, mas também de ter o conhecimento em si, porque a formação de um atleta ela é a longo prazo, né? Então, é plantar uma semente hoje para serem colhidos frutos futuramente, né? E também vai dar um retorno para o clube, né? Porque com a capacitação maior de um atleta, não só dentro de campo, mas como também em outros pontos, e formando atletas mais inteligentes, então com isso vai dar retorno ao clube futuramente, né? Quando esse atleta recebe uma oportunidade melhor para jogar em outro clube, com a tendência de ter um bom desempenho e assim podendo gerar um futuro retorno financeiro ao clube, né? Sendo um atleta formado pela Ubertec. Graças a essa metodologia, a questão da pedagogia que o LAEL prioriza, né? O norte científico, enfim, e outras questões. Lucão, eu achei bem interessante essa questão nutricional. O bom é que realmente há uma parceria do LAEL com os estudantes de UFAL, né? Inclusive, eu estou fazendo uma pesquisa que você está me ajudando bastante, que é essa questão de como o desvio ou o problema postural pode interferir na velocidade de aceleração dos jogadores de futebol. E aí fica um questionamento. Nessa questão nutricional, quando vocês receberam esses dados, como é que vocês agiram? Teve alguma intervenção? Como é que vocês fizeram esse controle? Bom, até antes dessa pesquisa nutricional, também tivemos, até posteriormente também, palestras, né, com nutricionistas convidados, né, seja através da nossa comissão técnica ou através até do LACAI também, né, que às vezes eles dão esse suporte. E com esses dados que a gente recebe, a gente conversa com a diretoria, com a gestão, principalmente para os atletas que estão em alojamento, né, como que o clube pode melhorar a questão da alimentação deles, mas também como se deve educar os atletas, né, porque é um trabalho a longo prazo. Então, às vezes os atletas mais novos, eles vêm com péssimos hábitos, seja vindo da origem familiar ou etc, né? Então, educar o atleta para que ele tenha uma boa alimentação, para que ele se cuide mais, que isso vai ajudar ele dentro de campo. E também na questão da saúde também, né? Porque nós sabemos que com uma boa alimentação, além de uma melhora física, seja dentro de campo, tal, no desempenho, a questão da saúde, né? A promoção da imunidade alta, né? E outros fatores também vão contribuir para a vida do atleta também, né? Então é uma questão educacional que deve ser bastante valorizada e bastante incentivada, principalmente na questão nutricional, por conta que os atletas eles têm que cuidar do próprio corpo em si durante toda a sua carreira, né? Então a alimentação, que é um grande desafio, né? A gente sabe que existe também outros fatores externos que influenciam para que um atleta se alimente mal ou coma alguma coisa que está fora da dieta, né? E também a questão da acessibilidade de um nutricionista, né? Que a gente sabe que é difícil também ter um atleta, ter um nutricionista particular, né? Então a Ubertec recebendo esse suporte através dos laboratórios, né? Ou de parcerias que a gente consegue, né? Com contatos de parceiros, isso ajuda bastante da gente, não só na questão de educar os atletas, como também como a gente monta uma periodização de treinamento baseado na questão da alimentação deles também, né? Se o atleta tomou café da manhã, se alimentou bem, se não se alimentou, como isso pode ser trabalhado com o passar do tempo, né? E a cada dia, né? Perfeito.
E já aproveitando aqui para fazer um marketing, qual é o Instagram da Ubertec? O Instagram da Ubertec é @ubertecoficial. Eu vi lá que vocês já disputaram a Copa Alagoas, inclusive foram campeão no Sub-17 masculino, não é isso? Então queremos saber quais foram os jogos mais marcantes, as maiores conquistas até agora, os bastidores também, aquele vestiário emocionante. Teve uma pré-eleção, alguma coisa que arrepiou vocês antes do jogo? Bom, a Copa Alagoas ela foi um marco importante, né, na história do clube, que ela veio através de uma parceria com o DZM. Eu acho que o jogo mais marcante, sem dúvida, foi o jogo da final, né? Foi contra o CSA, né? Uma partida muito difícil, bastante disputada. Eu estava como auxiliar técnico do Sub-17 nessa competição, mas foi um jogo bastante complicado, né? Uma grande equipe tradicional do estado, né? Quando a gente se fala do CSA, e o clima de vestiário foi um clima de festa quando o jogo acabou, né? Antes do jogo já tinha toda aquela motivação, né, de disputar uma final, de ser um clube com baixo investimento e através de uma parceria enfrentar um dos grandes do estado, né, que tem toda a estrutura e toda uma história como o CSA tem. Então foi uma conquista muito importante na história da Ubertec, né, e foi um divisor de águas também, né, porque como a gente trabalha no alto rendimento e a gente sabe que futebol é resultado, né, então esses resultados positivos e até o título de uma competição, eles ajudam bastante na visibilidade do clube, além da valorização do nosso trabalho e também para a visibilidade dos atletas, né? Alguns aí estão jogando em clubes fora de Alagoas, outros por aqui ficaram, mas estão em alguns clubes aí de ponta, né? Então, a conquista da Copa Alagoas, sem dúvida, foi um marco memorável, né? E foi o primeiro título da história da Ubertec oficialmente, né? Incrível, meus parabéns. Eu não sabia que vocês tinham ganho contra o CSA. Realmente é algo memorável. Mas nem só de bola se vive o jogador, né? A gente quer saber o que a Ubertec representa na vida desses atletas fora de campo. Mudou a forma de estudar, de se relacionar, de ver o mundo? Sem dúvidas, né? Quando a gente até divulga as seletivas, né, e tal, a gente sempre tem um número alto de atletas que querem participar da equipe, né? E assim, existem questões sociais que nós como profissionais a gente sabe que influenciam bastante na vida do atleta, né? Então, aqui no clube, por exemplo, nós temos atletas daqui da região de Maceió, né? Alguns de bairros mais carentes, outros de comunidades, né? Então, a gente sabe que existem certas situações que uma questão ali de apoio, de educar, né? De orientar um pouco, ajuda bastante na vida do atleta, né? E faz com que o atleta tenha confiança no seu trabalho, tem uma tendência de ter uma gratificação, uma gratidão, né? Principalmente porque existem fatores na sociedade que, assim, fazem a criança ou o adolescente ficarem propensos a desistirem até da prática do esporte, né? Então, mesmo a gente sendo uma equipe de alto rendimento, uma categoria de base, né, que exige desempenho e resultado, né? Existem fatores psicossociais, né, que são determinantes na vida de um atleta, mas também como de um ser humano, né? Então, a questão da disciplina, da conduta, né? Das boas maneiras, né? Da questão de chegar cedo no horário, né? De se cuidar, de se alimentar bem, né? De se dedicar ao máximo nos treinos, né? De motivar os colegas, né? De formar líderes também, né? Porque às vezes o atleta de futebol, ele não é só um comandado, mas também ele pode ser um líder dentro de campo, né? Não é à toa que existe essa figura simbólica do capitão e etc. Então, os meninos normalmente quando passam pela Ubertec, eles veem um trabalho um pouco diferente, né? Apesar da gente ter um estilo de trabalho assim um pouco rígido, mas também temos o lado mais humano e mais social, né? De cuidar dos atletas, de querer o máximo deles, né? Claro que a gente cobra, mas com a cobrança que, mesmo que o atleta ele não se torne um jogador profissional no futuro, né? Que a gente sabe que futebol é uma estrada longa e difícil, mas que futuramente, como pessoa, ele possa ter se desenvolvido, né? Ter mudado alguns hábitos e até passar isso para próximas gerações também, né? Então é algo que fica marcado, né? Que nós da Ubertec também nós somos um clube escola também, né? É claro que às vezes dá certo, às vezes tem jogadores que não tem jeito de consertar, mas a gente faz esse trabalho social também, né? Perfeito. E para quem está ouvindo, quer fazer parte, apoiar ou simplesmente conhecer mais de perto o time, como a comunidade pode se envolver com a Ubertec? Como é que acontece essas seletivas também?
Bom, para a comunidade acadêmica, né, atualmente como sou profissional de educação física, normalmente eu recebo alunos da turma de estágio, né? Então, pessoa que quer ter uma oportunidade para trabalhar assim, ter uma experiência, né? Até na questão da disciplina também, que cumpre uma carga horária. Então, a gente sempre está de portas abertas, né? Esse período eu estou com umas 3, 4 alunos da turma de estágio 3. E, além disso, tem as pessoas da turma de estágio 1 também, né? Que faz as observações, mas também está aberta a qualquer pessoa querer conhecer o projeto, querer participar, né? Querer saber como é o dia a dia. E principalmente a turma do curso de Educação Física, né? Que eu valorizo bastante essa área, que é uma área que necessita muito de valorização, e no ambiente esportivo está precisando de muitos profissionais formados, né? Então, sempre as portas estão abertas, né? Sempre para conhecer os nossos projetos aqui, a nossa metodologia, no caso, e não só na questão do trabalho em campo, né? Até na área da pesquisa também, né? Então, as portas sempre estão abertas, né? E sempre estamos abertos aí a entrar em contato e ajudar no que for necessário. E por fim, o que a UBTEC ainda sonha em conquistar? Um estádio próprio, subir de categoria, revelar atletas para o futebol profissional? Conta pra gente. Bom, nós temos algumas metas a longo prazo, né? Na categoria feminina, inicialmente, a gente está com um projeto, como é a primeira vez que a UBTEC está formando uma equipe feminina, e é um grupo assim, mesclado, né? Algumas jogadoras mais experientes, outras mais novas, né? A gente primeiro pensa a longo prazo, além de manter a equipe feminina, formar atletas para os clubes grandes, né? Que a gente sabe que o futebol feminino é uma modalidade carente e que necessita de muito trabalho, valorização e outros fatores, né? Então nós temos essa meta, né? Além de conquistar títulos, possivelmente, né? Fortalecendo o elenco, conseguindo mais apoio, mais estrutura. Na categoria masculina é aquela mesma visão que o presidente ele passa para a gente, de formar os atletas para serem profissionais futuramente, né? Hoje a UBTEC não tem um elenco profissional, né? A gente só trabalha com a base, mas assim, um atleta que em potencial, que a gente encontra, que ele vai subindo de categoria, aí ele chega em um clube profissional de uma outra equipe futuramente, né? Já vai ser uma vitória para a gente e também vai ser um retorno financeiro para a equipe, né? Isso nas categorias de base, sub-15, 17 e 20, né? Além também de buscarmos títulos também, né? E fazermos a nossa história aqui no estado, né? E além dessa formação dos resultados, né? A gente buscar um estádio próprio futuramente, quem sabe, né? É claro que a gente espera que essa parceria com o Lael dure bastantes anos ainda, bastante anos. Então, essa é a nossa meta a longo prazo, né? Então, estruturar mais o clube. Hoje está bem estruturado, mas sempre buscar mais melhorias, né? E buscar resultados e títulos mais à frente, né? Em ambas as categorias, seja no masculino ou no feminino. Lucas, meus parabéns pelo trabalho inicialmente. É um trabalho incrível que eu tive a oportunidade de acompanhar de perto. E muito obrigada pela sua presença, disponibilizar o seu tempo para estar aqui conosco. E que o trabalho siga firme e que a UBTEC continue sendo mais que um time, e sim um símbolo de resistência, inclusão e paixão. Fica aí a dica. Se você acha que futebol é só bola na rede, venha conhecer o projeto Por Trás da Chuteira. Por aqui, a educação física vai além das 4 linhas. E claro, se você quiser sugerir temas, fazer perguntas ou simplesmente continuar este bate-papo, fique à vontade para nos contatar. Queremos que esse espaço seja cada vez mais construído com vocês. Este episódio foi produzido pelos monitores Luiz Guilherme e Morgana Stephanie do programa Esporte na UFAL, na atividade Práticas Corporais com Informação. Sugestões de pauta enviar no e-mail radioifufal@gmail.com. Sigam nosso Instagram, @remix_ufal, e compartilhem este episódio. Ficamos por aqui e até a próxima.